Oremos então. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse sábado, por esse dia de vida, porque estamos mais uma vez aqui para fazer este estudo. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, abrindo nossos entendimentos, que tudo que possamos fazer aqui, aprender, praticar, seja para a tua honra, para a tua glória, que sirva de ferramenta para o cumprimento da sua missão. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Hoje nossa turma está, por enquanto, né, reduzida, mas a gente vai começar assim mesmo. Deixa eu só compartilhar então a tela com vocês. Aqui, compartilhar. Pronto. Eu vou só fechar o meu WhatsApp aqui, porque fica a tela fica emitindo som. Bom, a gente está na aula 10 já, né? Mais de 2 meses, né? Isso aí, estão firmes aí, muito bem. Então, na nossa última aula, eu passei os exercícios, né? Ah, a gente viu a questão do intervalo. Eu, assim, ouvi o comentário, não de todos, mas de alguns, e eu sei que essa parte de intervalos é uma parte, assim, que às vezes ficam coisas meio no ar, sabe? Às vezes a gente não consegue entender completamente. Então, eu tento ensinar dessa forma. Eu passo, por exemplo, eu passei um pouco de conteúdo de intervalos, então eu paro, mexo com outro assunto e depois volto, sabe? Então, eu vou tentando, a gente vai empurrando para ir entendendo, porque realmente tem coisas que é mais complexo para a gente entender e às vezes a gente não vai entender de primeira. Mas não fiquem é, desesperados quanto a isso, porque devagar a gente vai entrando na cabeça, a gente vai compreendendo. Então, justamente por isso, como achei que foi talvez um pouco assim pesada a aula passada, essa aula eu deixei um pouquinho mais leve, tá? Porque assim, a gente tem muito conceito para ver em música. Então eu peguei algumas coisas que de repente eu só falei por alto e não teorizei, não deixei escrito, até porque vocês vão ter esse material para consultar depois. Então eu deixei a aula um pouco mais leve assim, tá? Para a gente conseguir acompanhar certinho. É, Então, a primeira parte aqui é sinais de indicação de roteiro. Eu vou começar com esse assunto que a gente já falou bastante dele, tá? Eu acredito que vocês todos já entendam, mas só para a gente deixar aqui como teoria. Então, lembra tem um exemplo aqui, o ritornello, que são aqueles dois pontinhos, né? Lembra que a gente fala que é para repetir a música? Então, aqui tá escrito, ó. Os pontinhos colocados antes de uma barra dupla são chamados de ritornello e nos instruem a repetir um trecho musical qualquer. Então, isso aqui, na verdade, eu já falei, eu não tinha escrito assim, então eu coloquei. Por que está escrito aqui, ó, sinais de indicação de roteiro? Então, pensa o que é um roteiro, né? Ah, eu tenho que seguir um roteiro aqui. Então, é o que você vai ter que fazer, como você vai fazer, a ordem e tal, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, como se fosse iniciar a música aqui, deixa eu só colocar minha canetinha vermelha, que eu gosto dela. Aqui, ó, pronto. Então aqui, ó, clave de sol. Aqui não está escrito nenhuma nota, mas é só para a gente entender. Então, você está seguindo aqui a música, chegou esses dois pontinhos aqui, ó, no final, a gente vai voltar para o início, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente já falou, mas para deixar no como conteúdo aqui, certo? Não tem nenhum segredo, ó. Então, esses dois pontinhos aqui, onde está a minha coisinha vermelha, a gente sabe que a barra dupla termina a música, mas se eu tenho dois pontinhos aqui, eu volto, beleza? Então, ó, só que tem outro, o retornelo, ó, presta atenção agora, eu vou voltar no primeiro exemplo. Quando só tem um, tá vendo? Aqui no final, ó, a gente só tem um, a gente vai voltar pro início da música, quando só tem um. Agora veja esse caso aqui, ó, como é diferente. A música começou aqui em cima, nessa primeira clave de sol. E aí você seguiu, você leu o primeiro compasso, leu o segundo compasso.
lê o terceiro compasso, lê o quarto compasso. Aqui no quinto, ó, a gente tem um retornelo. Só que tá vendo que a gente tem dois, ó, tem um aqui no começo, tem um aqui no final. O que que vocês acham que quer dizer esses dois aqui? Aí vocês podem participar. Tentar imaginar, falar, acho que isso quer dizer isso. Pensa aí e tenta falar, que eu vou beber uma água. Sei lá, o primeiro será que volta para o primeiro compasso e o segundo, não tem muita lógica, né? Porque eu acho que o segundo que teria que voltar lá para o primeiro e repetir tudo. Isso, é isso mesmo, Marlete, ó. Então, ó, você vai começar daqui a música, vai fazer esse daqui, vai fazer esse próximo e esse outro. Quando chegar aqui, ó, quinto compasso, você vai continuar lendo normal. Vai ler mais outro. Chegou aqui no oitavo, que seria o final da música. Ele tá mandando repetir. Só que como você tem o retornelo aqui, ó, você não vai repetir do início. A sua repetição vai ser aqui. Pensa assim, ó, que, por exemplo, essa primeira parte é a estrofe da música. Então você está cantando a estrofe. Chegou aqui é o coro. Então, o que isso queria dizer? Que a gente vai cantar o coro duas vezes e finalizar. Então, é como se fosse assim, ó, estrofe, coro e coro. Então, quando só tem um retornelo, ó, tá vendo no exemplo anterior aqui, ó, quando só tem um, volta para o início. Vai repetir tudo o que você fez. Quando tem dois, percebe que esse daqui tá com um ponto apontando aqui, ó, pro lado direito. Esse daqui tá o ponto pro lado esquerdo. Então esse pro lado esquerdo faz retornar e quando tem esse aqui, você vai voltar daqui, não do início. Deu para ficar claro? Isso daqui? Deu, né? Tá. Então, assim, basicamente o retornelo é isso. Se tiver só um é do início, se tiver dois, você vai ver onde que tá o conjuntinho e você ignora a parte que não tem. Então, ó, uma leitura prática aqui pra gente ver, ó. Então, tá vendo? Aqui tá na clave de Fá, 4 por 4. Então, aqui eu tenho a nota, ó. Tenta acompanhar comigo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Dó. Então, você vai ler isso daqui, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Dó. Chegou aqui. Quando chegar aqui, você continua lendo normal. Si, Sol, Lá, Sol. Aí perceba que aqui tem uma pausa de ser mínima, que vale dois tempos, então aqui você não vai cantar nada ou tocar, seja o que estiver fazendo. E vai tocar aqui essa última nota, que é o Dó. Quando chegar nesse Dó, opa, não acabou a música porque tem esses dois pontos, ó. Só que o retornelo tá aqui, então você não vai voltar desse Dó, você vai voltar desse Si. Tá? Então eu faria assim, ó. Eu vou ler sem entoar a altura, ó. Igual o exercício que a gente fez. Você define uma pulsação. 1, 2, 3, 4. Dó, si, lá, sol, fá, lá, dó. Si, sol, lá, sol. Pausa. Dó, si, sol, lá, sol. Dó. Ficou claro com esse retornelo? Ó, só para vocês não matarem a curiosidade, vou fazer com a entoação da nota, com a ajuda do violão. Então, ó, 1, 2, 3 e Dó, si, lá, sol, fá, lá, dó, si, sol, lá, sol. 1, 2. Dó, si, sol, lá, sol. 1, 2. Dó. Tá, eu contei 1, 2, só pra gente não perder a referência, mas pausa é pausa, então eu ficaria em silêncio. Então a gente precisa ter essa pulsação na cabeça. Então eu tô fazendo aqui, ó, 1, 2, mas você tá fazendo, sabe, na cabeça a música tá rolando mesmo no silêncio. Tá? Então vocês viram aqui, ó, quando eu cheguei nesse dó,
Eu não dei uma pausa aqui, eu já volto direto para cá, sem pausa, tá? É como se fosse uma continuação mesmo da música. Tá certo? Ficou claro essa questão aqui? Então vamos avançar aqui. Se tiver dúvidas, só falar, tá? Irene, tá com dúvida, não? Não, falei que isso daí já Ah, acontece em algumas músicas do coral quando a gente canta, né? sim. Isso daí é. Né? Isso, Tem isso, alguns que voltam. A gente já isso. acontece muito em algumas músicas. Exatamente. Eu não Né? peguei nenhum exemplo aqui para mostrar, só esse daqui, mas isso é muito comum de acontecer em música, tá? É. Ontem mesmo um amigo meu me mandou um arranjo e tinha um ritornelo assim. Então eles estavam tocando. Ele foi super legal, ele fez daquela música, só que ele fez Brilha Jesus, vem trazer a luz e vem. Então ele cantou o coro, né? Pai, o teu tan, 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 tan. E aí depois voltava, então ele colocou esse retornelo para voltar na música. Então foi bem parecido com esse. Então tá certo, é isso daí. Tá? Então ritornelo. Agora a gente continua com esse sinal aqui de indicação de roteiro, só que esse símbolo aqui, ó, que é o DC da capa. Vocês já viram isso daqui? Ó, vou até colocar, ó, ele aqui, ó, ele parece DC, ó, na partitura. Vocês, alguém sabe me explicar? Já viu? Acha para que serve? A Irene está falando, o seu tá mudo, ó. Deixa eu ativar. Ah, deu? Uhum. Então, esse decapo não é quando você tem que voltar desde o começo até o fim de novo? Isso. Então, ó, da capo ou descer indica voltar ao início da música. Então, em italiano, essa palavra está em italiano. Ela quer dizer da cabeça. Agora perceba que ela tem praticamente a mesma função daquele retornelo. Que ao invés de eu colocar um retornelo aqui, eu escrevo descer, tá? Então, isso é muito comum em orquestra. A orquestra, o maestro fala assim, vamos voltar à música. Aí o músico fala, de onde? Aí ele vai falar, da capo. Quer dizer que é lá do início de tudo. Da cabeça da música, da parte de cima, tá? Agora perceba aqui, ó, tá escrito descer ao fine. Tá vendo? Fine aqui, ó, descer ao fine. Tá escrito bem pequenininho, fine, onde eu tô aqui. O que quer dizer? Então aqui, ó, deixa eu só colocar isso mais pra cá. Tá, dó, mi. Então, ó, a gente vai fazer o dó. Peraí, deixa eu ajustar melhor aqui. Pronto. A gente vai fazer o dó, o ré, tá? Estamos na clave de sol. Segundo compasso, dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi, dó, mi. Aí eu tenho um retornelo aqui, não tenho? Tá vendo o retornelo? Ele vai me fazer eu voltar lá do começo. Então eu faço dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi, dó, mi. Eu já fiz, quando eu faço o retornelo uma vez, aí eu passo direto, tá? Sol, mi, sol, mi, ré, sol, dó. Tá vendo o ré aqui? Quando eu chego no ré, tá isso aqui, ó, da capo ao fine. Então eu vou voltar mais uma vez do início. E aí dessa vez eu vou direto, ó, passo o retornelo e termino no fine. Onde que é o fine? É o dó. Então, tá vendo? É pequenininha, mas se você tocar vai ser uma música grande. Por quê? Porque você vai tocar tudo isso. Você vai repetir uma vez. Aí vai passar por ele, vir até a última nota. Quando você fala, agora acabou a música. Não, eu quero que você volte da capo. Só que é da capo ao fine. E o fine é a nota dó. Então você vai fazer tudo isso de novo e terminar na nota dó. Então vou fazer uma vez aqui para vocês verem, tá? Vai acompanhando comigo. Vou fazer com a altura. Então aqui eu tenho a nota dó. Eu vou fazer um falsete que aqui tá na região de contralto, fica agudo para mim. Então eu tenho a pulsação 1, 2, 3 e dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi,
aí volto. Dó, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi, dó, mi. Sigo para a linha de baixo. Sol, mi, sol, mi, ré. Ó, perceba aqui, ó, só uma pausa. Ré não tá aparecendo muito, mas ele tem um pontinho aqui embaixo, tá? Então, 3 tempos. Ré, sol, dó, ré. Voltei pro início, ó. Dó, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi, dó, mi. Passei direto a barra, ó. Sol, mi, sol, mi, ré, sol, dó. E aí eu termino no dó, não faço o ré, porque o meu dó é o fine. Deu para entender a sequência? Você viu, ó, para eu cantar essa música todo o tempo que eu demorei, e era uma partitura pequena porque ela se repete. Agora, só uma observação, isso depende muito às vezes do compositor, não é tão claro, tá, gente? Tem coisas na música que não fica tão claro. Geralmente, quando a gente volta aqui da capo, do começo, pela segunda vez, a gente não faz a repetição. A gente vai direto porque a gente já repetiu. Mas, isso assim, ó, só para vocês entenderem, tem coisas que variam muito. Você vai analisar a música que você está pegando, às vezes muito da época. Só um exemplo. Quando é, por exemplo, uma música do período clássico, tem uns estilos que chama minueto. O minueto, ele é em 3, não é em 4. Ele é tipo uma valsinha e ele é cheio de repetições. Só que o minueto, ele é meio que ao contrário. Você canta isso daqui, ó, não repete a primeira vez, canta tudo. Aí quando você volta, aí que você faz a repetição, sabe? Então, às vezes, dependendo do estilo, a composição, muda. Mas, assim, o padrão é que tem isso daqui e a gente repete. Tem esse da capa, repete. A gente só não vai fazer isso se o cara falar, não, eu queria que repetir só uma vez, ou quando voltasse, repete duas, sabe? Mas se ninguém te falar nada, você não conhece a música, você vai seguir o que a teoria nos diz para fazer. Tá certo? Então, ó, a gente viu o retornelo, o da capa. Aqui tá os dois juntos, né? A gente tá misturando esse da capa com o retornelo aqui, as duas funções. Vamos pro próximo. O terceiro aqui, ó. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Parece um cifrãozinho. Ele é tipo um S, tem um traço, 2 pontinhos. Ó, ele tá maior aqui, ó, onde tá em vermelho. Então, são termos que indicam a volta a um determinado ponto marcado com sinal, que quer dizer del segno, assim, que em italiano quer dizer do sinal, tá? Então, isso daqui é um sinal mesmo. No Brasil, chamamos simplesmente de S por se assemelhar à letra S. Então, olha ele aqui, ó, na música. Tá vendo o sinalzinho aqui? Ele é basicamente a mesma função do ritornello e o da capo. Então, vamos acompanhar a leitura aqui, ó, 3/4, clave de sol. Ó, perceba que essas mínimas, elas estão pontuadas. Então, a mínima quando tem um 4 embaixo, ela vale 2 tempos. Com esse pontinho aqui, vai valer mais metade, 3. Então, uma dela pontuada preenche um compasso de 3 tempos, tá? Então, aqui, ó, você tem sol, 3 tempos. Mi, ré, dó. Perceba que esse dó não tem a pontuação. Então, se ele não tem a pontuação, ele precisa ser preenchido aqui a um tempo, que a gente preencheu com a pausa de um tempo, tá? Aí você continua ré, mi, fá, sol, fá, mi. Aí tem o dó ali no final e tem outra pausa, certo? Aí a gente vai continuar da parte de baixo aqui, ó. Então, continua ré, sol, mi, sol, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, dó. Então, aqui que seria o final da música, tá isso daqui, ó, a indicação.
do S, ou do sinal, tá? Traduzindo assim em português. Então, seria como se fosse o retornelo e o da capa é do começo. O retornelo, se não tiver nada, é do começo. Agora, o sinal, você vai procurar onde está o bendito do sinal, ó. O sinal aparece por cima, então você vai voltar daqui, ó. Tá vendo? Ele tá em cima. Se fosse do começo, era aqui. Então, você vai voltar daqui, tá? Então, quando eu cheguei nesse dó, eu volto aqui, faço tudo de novo e termino. Vou fazer a execução aqui para vocês com a altura, tá? Então, a gente pensa no compasso em 3, então você já pega, ó. Vou fazer um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 1, 2 e Sol, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Dó. Pausa. Embaixo, ó. Ré, Sol, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Dó. Voltar do sinal. Ré, Sol, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Dó. Viu que eu puxei um andamento mais acelerado? 1, 2, 3, pá. Então depende da velocidade. Isso daqui ainda, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Eu posso fazer eu posso inventar um acompanhamento no violão e cantar a melodia, ó. Sol, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, dó. Linha de baixo. Ré, sol, mi, sol, 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 fá, mi, ré, dó, ré, mi, dó. Aí repita o sinal. Ré, sol, mi, sol, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, dó. Então eu criei um acompanhamento e cantei a melodiazinha, tá? Então a gente vai transformando as coisas em música mesmo. Deu para entender esse sinal aqui? Então perceba que os três que a gente viu agora, tudo manda repetir. Só que cada um tem sua particularidade, tá? Mas vamos dizer que é a mesma função, é voltar. Mas um você vai voltar do começo, outro você vai voltar no meio e assim por diante. Então agora vocês, quando verem um sinalzinho assim, já não fica tão perdido na música, né? Aqui eu peguei esse exemplo para a gente ver também, porque é interessante, ó. Aqui, tá vendo que a gente tem clave de Sol, tem clave de Fá. Só que, ó, veja, a clave de Sol, ela tá em pausa, tá bom? E a clave de Fá tem duas notas aqui, ó, no início. Só que como é que você faz? Você não lê uma clave de cada vez, ó. Você não vai ler primeiro, vamos supor, eu vou ler toda de Sol, aí eu vou para de baixo para de Fá, depois eu volto. Não, por quê? Porque você tem ó, tá vendo esse traço aqui, ó? Toda vez que tem um traço ligando duas claves, elas são lidas simultaneamente, tá? Isso daqui é, por exemplo, partitura de piano, de harpa, de instrumento harmônico. Então, como é que a gente faria essa leitura? Você vai começar aqui, ó, da clave de Fá. Você não vai ler nada na de Sol porque só tem pausa. Então você vai ler aqui, ó, Dó, Si, Lá, Si. Aí onde tem a pausa aqui, ó, na clave de Sol entra. Dó, Ré, Mi, Ré. Aí tem mais um Mi, né, no final. Aí a gente volta, vai para a linha de baixo. Ré, Mi, ó, não tem mais nada na clave de Sol. Volto para a clave de Fá. Dó, Si, Lá, Si. Aí, ó, Dó, Ré, Mi. Aí o que a partitura nos indica? Para a gente ir pro sinal e depois do sinal ir para o fim. Onde está o sinal? Ó, aqui na cabeça da. Aqui, ó. Ré, Mi, Ré,
Mi, ela mandou a gente ir até o fim, então a gente termina a música aqui. Deu para entender? Ó, comecei desse início, li toda a primeira linha intercalando entre clave de Fá e clave de Sol. Fui para a linha de baixo. Quando eu cheguei no final, a partitura me orientou a voltar para o sinal. Só que era para eu ir só até o fim, que está escrito aqui, ó, fim, tá? Isso daqui, o que você pode fazer? Vamos supor que seja um tenor cantando a clave de Fá e o contralto. Eles vão revezar, cada um canta a sua parte. Quando o tenor termina, entra contralto. Ou você pode fazer só uma voz para você treinar a leitura, saindo de uma clave e para outra, tá? Então vou fazer aqui, ó. Primeiro sem altura, para vocês ir acompanhando no vermelho. Então, ó. Então, se é 2, pensa sempre no compasso. Você já pensa na sua mente, ó. 1, 2, 1. Então, ó. Dó, si, lá, si. Lá em cima, ó. Dó, ré, mi, ré, mi. Embaixo. Ré, mi, dó, si, lá, si, dó, ré, mi. Pro sinal. Ré, mi, ré, mi. Então, qual que é a dica quando a gente está lendo essa partitura? Você está lendo a partitura? Se você viu que tem um sinal aqui, ó, você já tem certeza que vai voltar. Então, já você meio que na leitura já guarda, fala assim, quando voltar para o sinal, eu sei que é nesse compasso aqui, ó, que vai voltar, tá? Então, vamos fazer com a altura, tá? Ó, nota dó, dó. Vou fazer um pouquinho mais rápido. 1, 2, 1, 2. Dó, si, lá, si, dó, ré, mi, ré, mi. Embaixo, ré, mi. Clave de Fá. Dó, si, lá, si, dó, ré, mi. Sinal em cima. Ré, mi, ré, mi. E terminei aqui no mi, tá? Agora, ó, veja, a gente ainda vai estudar isso, mas, por exemplo, eu peguei uma tonalidade menor, a música fica mais triste, ó. Dó, si, lá, si, dó, ré, mi, ré, mi, ré, mi. Se eu pegar maior, dó, si, lá, si, dó, ré, mi. Ela fica um pouquinho diferente de acompanhamento. Então, dependendo do acompanhamento que eu fizer, com a mesma melodia vai dar uma característica diferente para a música, tá? Porque aí é um conjunto, acompanhamento e melodia. Tá? Então, isso aqui eu quis mostrar para vocês para a gente ver essa sequência de leitura quando muda de uma clave para outra. Tá certo? Então, vamos continuar. Ó, o último sinal aqui de indicação de roteiro, a gente vai ver casa de primeira vez e casa de segunda vez. Diz assim, ó, podemos finalizar um mesmo trecho musical de maneiras diferentes. Para tanto, aqui é lançamos, né? Lançamos mão das casas de primeira e de segunda vez. Ou seja, tocamos ou cantamos o mesmo trecho, finalizando diferentemente. Então, tá um exemplo. Quem poderia me explicar? Ó, o que é a casa de primeira vez, casa de segunda vez? O que vocês acham que significa essa casa de primeira vez e casa de segunda vez? Pode falar. Olha, é assim, você canta todas as notas e para na primeira, no primeiro quadrado. Aí você volta, canta tudo de novo e termina no segundo quadrado. Isso, muito bem. Irene. Isso aí mesmo. Então, o que a Irene falou pra gente? Inicia a música aqui, ó, 2x4. Lembra que isso daqui são colcheias, né? Que a gente tem. Então, cada colcheia vale meio tempo. 4 colcheias vão dar 2 tempos que preenche um compasso. Mais 4 colcheias. Você vai lendo, lê esse compasso aqui. Ó, quando a gente troca de uma linha para outra, a gente fala sistema, tá? Ó, primeiro sistema, aí eu vou ler o segundo sistema aqui. Sol, Fá, Mi, Ré. Aí eu vou ler aqui, ó, Fá. E eu tenho 2 tempos de pausa. Vou respirar aqui. Ó o retornelo mandando eu voltar, certo? Então, como eu não tenho outro retornelo, eu faço o quê? Eu volto pro início,
porque não tem indicação. Venho para o início de novo, tá? Leia a primeira linha. Ó, quando eu cheguei na linha de baixo, eu não vou ler esse Fá aqui, por quê? Porque foi a casa da primeira vez. A casa da segunda vez é essa, ó. Então, desse Ré aqui, ó, eu já pulo a minha leitura para cá. Tá? Então, de novo, ó, a primeira vez eu li isso daqui e voltei. Aí comecei de novo a música, pá, pá, voltei. Quando eu cheguei aqui, ó, eu não leio a casa 1 de novo, eu já vou para casa 2. E aqui eu tenho, ó, da capo ao fine. Então, o que que seria? Para eu ler mais uma vez tudo quando eu chegasse, entendeu? Então, como a gente já entendeu, eu vou fazer só casa 1 e casa 2. Aqui é o seguinte, quando a gente tem meio tempo, a gente tem que subdividir. Lembra que a gente fez uma aula falando de subdivisão? Como assim? Então você pega, por exemplo, 1, 2, 1. Eu tenho que colocar uma batida no meio. Então seria 1 e 2 e 1 e seria, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Porque aí eu encaixo essas colcheias, ó. Ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá, ré. Então tô aqui, ó. Fazer um pouquinho mais lento. 1 e. Opa. 1 e 2. E ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá, ré. Sol, ré, mi, ré, fá. Ai, peraí que eu. Deixa eu tirar aqui que tá tampando aqui. Pronto. De novo, ó, do início. 1 e 2. Ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá, ré. Sol, ré, mi, ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá. Pausa. Voltei, ó. Ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá, ré. Sol, ré, mi, ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, ré. Viu o pulo que eu dei? Ré. Por quê? Porque eu já li a primeira vez, então vou para casa da segunda vez, tá? Vamos fazer qual altura agora? Vou tentar tocar isso no violão, vai lá. Ó, 1 e 2 e ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá, ré, sol, ré, mi, ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá. Pausa. 1, 2. Ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, fá, ré, sol, ré, mi, ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré. Né? Se eu fosse seguir aqui, eu voltaria do começo de novo, mas vocês já entenderam isso daqui. Então percebe que é uma melodiazinha menor também, né? Ré, fá, lá, sol, tá, fá, ré. Tá dando para acompanhar aqui, ó, que a coxinha a gente lê mais rápido, aqui é um tempo. Então tenta sempre assimilar o que eu tô fazendo. Ó, essa nota é mais longa. Só que eu tenho sempre a pulsação. 1, 2. Ou subdividindo, 1 e 2 e 1. Então subdivisão é isso, quando você faz a nota mais rápida do que a pulsação, que tá mais lenta. Tá certo? Eu gosto de mostrar com exemplo fazendo musical, que eu acho que fica mais próximo o entendimento, né? Então, esses 4 sinais de indicação, tá? A gente viu o ritornello, vimos o da capo, vimos o sinal e agora esse casa de primeira. Ah, casa de primeira vez e segunda pode ter mais, tá? Vamos supor que a música continue, pode ter casa de terceira, de quarta. Então, sempre quando for aparecendo mais números, você vai pulando as casas. Fiz a casa 1, voltei, fiz casa 2, voltei, vou para casa 3 e aí vai indo embora, conforme tem as casinhas. Então, mais aqui pra gente, ó. Isso eu já falei também, mas só para ficar teorizado, o compasso C. Costuma-se representar o compasso 4x4 utilizando a sigla C. Portanto, a partir de agora, sempre que encontrarmos o C, que na verdade é um semicírculo, tá? Que ele vem do original. Ao lado da clave, saberemos que trata do compasso 4x4. Então, isso é muito comum. Às vezes você não vai ver o 4x4, mas tem um C.
É uma forma de simplificar. Você viu o C ali, você pensa em 4x4, tá? Aí eu vou mostrar depois, mas se tiver um Czinho e ele tiver cortado, aí é 2x2, você divide tudo por 2. Só o C é 4x4, o C com um risquinho cortando ele é 2x2. Eu não coloquei aqui, mas a gente vai ver também o 2x2. Mas pensa agora que o C é 4x4. Mais um aqui, ó, tacit. É a expressão utilizada para indicar que não devemos tocar ou cantar certo trecho até que se determine o contrário, toca, ou até que cesse o pontilhado que acompanha a expressão. Olha essa partitura aqui, ó. Tá vendo? Tem isso daqui, ó, tacit. Traduzindo aqui quer dizer silêncio, que a gente não toca. Então, por mais que esteja a nota escrita aqui, ó, mas está escrito tacit, você só vai acompanhar. Por quê? Porque às vezes, isso acontece muito em orquestra, tá? Às vezes tem um monte de instrumento tocando, aí faz de conta que eu estou tocando o oboé, e aí tem uma flauta também. Aí vamos supor que isso aqui é a flauta que vai tocar, ó. E aí vem escrito tacit para mim, quer dizer o quê? Que é como se eu tivesse uma referência. Então eu só vou ver a flauta tocar, ela vai executar isso daqui, ó. Vai tocar. E enquanto tiver a linha pontilhada, eu não toco, eu só acompanho o que outra pessoa está fazendo, tá? Agora acabou o pontilhado e está escrito toca. Então essa é a minha parte. Então isso é muito comum em orquestra, porque às vezes a gente fica muito tempo em pausa e você não sabe exatamente onde você vai entrar. Então eles colocam uma referência, mas aí você... Por que é importante saber disso? Não você vai ver as notas e fala, poxa, agora é minha hora de cantar ou tocar. Mas não, se está escrito tacit, quer dizer que é silêncio e ele vai durar até acabar esse pontilhado ou vir esse toca aqui, tá? Então lembra, apareceu tacit, eu não toco. Acabou o pontilhado, apareceu aqui o toca, que é bem óbvio, né? A gente volta a tocar. Tá fácil, né? Até aqui. A fermata. A fermata a gente já, talvez eu já tenha colocado, mas diz aqui o texto, né? Deixa eu colocar para cima. Ó. É um sinal que, colocado sobre uma nota ou pausa, faz prolongar indeterminadamente a sua duração. Muitas vezes é antecedido de diminuição de andamento. Lembra que a gente falou lá na primeira aula de andamento? Então, você às vezes tem um andamento moderato, que é, né, um lento, um andamento rápido. E aí, quando tem essa palavra aqui, ralentando, vai diminuindo, né? Geralmente, o inário, quase sempre a gente faz ralentando no final das frases. A gente termina mais devagar e volta no ritmo. Quando não está no fim de uma música, antecede o termo a tempo, ou tempo primeiro, ou tempo 1, que é o tempo primo. Então, ó, a fermata aqui, ó. A gente tem aqui 3x4. Mi, ré, sol. Quando chegou nesse sol, tá vendo? Ó, tem uma palavra aqui, ral, que é ralentando. Que quer dizer, ó, se eu tô vindo assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2. Aí eu vou parar nesse 2 ralentado aqui, ó. E vou segurar por um tempo indeterminado essa nota. Então, geralmente, é um tempo que você vai segurar e dar uma respirada. É bem livre mesmo, sabe? Você vai fazer vai esticar a nota, respira e volta a tempo. O que quer dizer a tempo? No tempo anterior que estava. Então, por exemplo, vou fazer esse exemplo primeiro, tá? Então, aqui, ó, tá subdividido, a gente tem colcheia. Então, se eu penso em 3, 1, 2, 3, como é que eu subdivido? 1 e 2 e 3 e 1 e... Então, ficaria, ó, mi, ré, sol, fá. Aí eu seguro esse fá, para e volta a tempo. Lá. Tá vendo aqui que tem um lá, sol e etc, porque continua, né? Se a gente fosse fazer com a altura, ó. 1 e 2 e 3. Mi, ré, sol, fá. Aí eu tô segurando esse fá. Por quanto tempo? Indeterminado. Às vezes até onde minha respiração der, até o maestro cortar. Aí eu terminei de fazer esse fá, eu volto. Lá,
Lá, Sol, e aí continua a música, tá? Só que a fermata, ela pode estar não na nota, olha aqui a fermata na pausa. Então, o que quer dizer aqui na pausa? Ó, vou fazer o mesmo Mi, 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 Mi. Aí chegou a fermata, o que eu vou fazer? É uma pausa mais longa. Então eu tô aqui, ó. Mi, 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 Mi. Parei. E aí deixo o silêncio continuar. E aí eu vou voltar nessa nota aqui. Eita, o negócio tá bem em cima, mas acho que é uma nota só. Aí eu volto. Sol, Lá, 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 Sol. Certo? Espera aí que o meu som tá voltando um pouquinho aqui. Pronto. Eu acho que é o meu aqui. Ah, é o seu, Márcio? O meu tá dando uma zebra. Espera aí. Ó, pronto. Tirei aqui o seu. Eu tava achando que era o meu. Pronto, agora sim. Então, viu a diferença? A fermata aqui na nota, segura a nota cantando. A pausa é o inverso. Você vai deixar um silêncio maior aqui, ó, e volta. Então, pensa sempre a fermata como uma prolongação indeterminada, tá? Porque, assim, apesar de a música ter muita matemática, que é uma área exata, ela também é humana. Então, tem coisas que é assim, indeterminado. Você vai falar quanto? Não sei, depende do meu humor no dia, se eu quiser segurar muito ou pouco. Então, a minha professora fala assim, que de harmonia, falava que as formas que a gente aprende não é igual assim, o que a gente aprende em teoria não é algo como se fosse, sabe um copo, quando você coloca água? Ela toma a forma do copo e vai ficar ali. Ela fala que a música é mais como se fosse uma pele. Apesar de ela estar delimitando espaço, conforme você vai crescendo, mexe, essa pele acompanha. Então não é um negócio tão rígido, tá? Pensa na música como um negócio mais humano mesmo. Reflete bem a nossa vida. Tem altos, tem baixos. Então, muita coisa que a gente vai executar não vai ser igual. Senão a gente colocaria um robô, né, para cantar, porque aí ele vai fazer exatamente. Mas por ser algo humano, a gente sabe a regra, mas tem essas pequenas nuances quando a gente faz. Então tem coisa que é indeterminado mesmo, né? Então é bem essa definição da fermata. Certo? Agora, o último assunto de hoje, tá? Viram que a gente já viu bastante coisa, né? A síncope, ela é diferente do que a gente viu até agora, porque ela não existe um sinal, sabe? O ritornelo tem os dois pontinhos, o da capa é o DC. A síncope, ela é uma característica rítmica que a gente detecta na música. Então, por exemplo, aqui, ó, quando um som é executado no momento do impulso, contratempo, prolongando-se até o apoio, ou seja, quando a primeira de duas notas iguais ligadas não estiver situada na cabeça do compasso ou da batida de tempo, costumamos dizer que houve síncope ou nota sincopada. A antecipação do impulso para o apoio determina que o acento natural deste seja antecipado, adquirindo características do acento sincopado. A síncope é muito usada em música popular e por essa razão antecipamos seu estudo em comparação ao estudo tradicional. Aqui é o método que eu tirei, ele estuda um pouco mais a música popular, por isso que ele fala da síncope antes, porque ela é comum na música popular, tá? Então, assim, ó, o que é tudo isso que eu falei? Vamos ver aqui na forma prática. Aqui, gente, ó, não tem clave de sol, nada, porque é só um exemplo do ritmo, tá? Que a gente tá vendo. Então, isso daqui não é nota nenhuma. Vamos pensar naquele tá, tá. O C, lembra que a gente viu? C quer dizer 4x4. Então, ó, aqui é um compasso, ó, 2 mais 2. Então, onde é a síncope, ele coloca S. Só que atenção, na partitura não vai vir S. Ele só está colocando para a gente detectar. Mas você vai falar, como é que eu sei que é a síncope? Porque a síncope, ó, todo compasso, por exemplo, aqui é um 4x4, o primeiro tempo ele é sempre um apoio, ou seja, ele é forte. 1, 2, 3, 4. 1. Lembra do Toma Meu Coração? Ó. 1, toma meu coração. 1, 2, 3, 4. 1,
Então esse 1 é sempre onde tem os acentos, sabe? As mudanças de acordes e tal. Só que o que acontece? A síncope, ela tem esse, ó, tá vendo essa ligadura aqui, ó? Aqui, a primeira nota é o tempo 1. Então veja, tempo 1, tempo 2. O tempo 3 é essa nota. Então tempo 3, tempo 4. Aqui no próximo compasso seria o tempo 1. Só que a nota tá ligada. E se a nota tá ligada, você não vai tocar ela de novo, que é uma nota igual. Então ela vai perder aquele acento no tempo 1. Então, assim, para você ficar mais fácil de entender, a síncope é quando você desloca o acento natural, que é no primeiro tempo, para um outro tempo, seja ele o 2, o 3. Por quê? Porque se eu estou tocando aqui, ó, tá, tá, eu estou segurando a nota, eu passei direto no acento, eu não acentuei ela de novo. Então, quando você não acentua no primeiro tempo e a nota está ligada, isso é importante, ter a ligadura, tá? A gente fala que é uma síncope, porque você mexe com a estrutura natural do compasso. Então vamos ver mais alguns exemplos. Eu vou mostrar umas músicas para vocês, isso vai ficar mais claro, tá? Ó, exemplo 2. Aqui, ó, deixa eu só ajeitar minha tela para ficar melhor aqui, pronto. Olha isso daqui, ó. O C, tá vendo, ó? Tudo esses exemplos aqui é 4x4. Vou fazer esse número 2 aqui, ó, de cima. Então seria, ó, tá, 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 tá. Ou seja, como eu liguei a nota aqui, eu não fiz um outro tá na cabeça. Então ele deslocou o acento natural do 1, tá? Esse 3 aqui foi mais ou menos o que a gente viu, ó. Vou fazer o 3. 1, 2, 3 e tá, tá. Ou seja, eu somei 2 com 4, eu fiz 6 pulsações aqui, ó, segurando. Mas o compasso já mudou, entendeu? Mas eu não acompanhei essa mudança. Ó, o 4 aqui, ó. Tá, 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 tá. Ou seja, ó, a síncope, ela não tá sempre na mudança de compasso. Se ela tiver uma nota ligada aqui, ó, do 2 pro 3, ela já meio que deu uma deslocada nesse acento do meio. Porque naturalmente eu vou acentuar a nota maior. Ó, o 5 é como se fosse esse exemplo do 4. Só que ao invés de ter o acento aqui, eu coloquei uma nota mais longa, que dá na mesma. O 4 e 5 é a mesma leitura. Porque se eu somar aqui, ó, no 4, 1 mais 1, vai dar 2. E aqui eu já tenho uma nota de 2. Então eu ia fazer a leitura do mesmo jeito, ó. Tá, 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 tá. Eu tô forçando tá, mas naturalmente você vai ver que você acentua a nota quando ela é maior. As síncopes, elas, deixa eu só tirar aqui, elas podem ser regulares ou irregulares. As regulares são aquelas cujos valores são iguais. Nas irregulares são diferentes. Olha aqui, ó, isso daqui é fácil de entender. Tá vendo a ligadura aqui da síncope, ó? A primeira nota é uma semínima, desculpa, uma mínima, valendo 2 tempos. E a nota que ela tá ligada também vale 2 tempos. Então a gente fala que é regular porque são duas notas iguais ligadas. Aqui no exemplo 2 é irregular, por quê? Perceba que a síncope está ligada aqui, ó, com a nota semínima de um tempo. Ela está ligada numa mínima que vale 2. Olha aqui, tá vendo? Então, quando você vê duas notas diferentes ligadas, é uma síncope irregular. Aqui, ó, no último exemplo, 2x4, eu tenho uma semínima com tempo, uma colcheia com meio. Mas, ó, no caso, perceba, mesmo estando ligado aqui, não é síncope. Por quê? Porque ele ligou o primeiro tempo. Então, o primeiro tempo já tem um acento natural. Não é porque está ligado que eu vou falar que é síncope. Ele tem que estar ligado num tempo que não seja cabeça. Então, o tempo 1 ligado não é síncope. Agora, o tempo finalzinho aqui ligado no primeiro, aí é síncope, ó.
Então, uma síncope regular aqui, ó, porque tá ligado duas notas, duas colcheias, vamos assim dizer. Então, ó, vamos ver aqui tem uns exemplos musicais, vai ficar mais fácil de a gente entender, né? Ó, vou pegar essa música aqui, Restaura, é do CD Jovem. Eu vou abrir a partitura dela. Ó, vocês devem estar enxergando. Aqui, ó, vamos ver as coisas que a gente já viu. Ó, o andamento dela aqui, ó. Tranquilo, tá vendo? Vocês conhecem a música, né? Restaura. Então é uma música tranquila mesmo, se você for pensar. Andamento 68, ó. Então não é muito rápido a pulsação, é mais lenta. Ó, ela é 4x4. Ela tem dois acidentes fixos. Lembra quando a gente tem um é Fá sustenido, o segundo é Dó sustenido. Então toda vez que aparecer Fá e Dó, eu vou tocar a tecla preta no piano lá, que é o sustenido. Ela começa com uma pausa. E aqui já entra o instrumental. Essa partitura aqui, ó, tá com esse símbolozinho aqui. Toda vez que tiver essa chavezinha aqui redondinha, quer dizer que é para piano, tá? Então isso é parte de piano. Então o piano vai tocar. Ó, tá vendo? O piano tá lendo ao mesmo tempo a clave de Fá aqui e a clave de Sol. Então uma mão tá fazendo uma coisa, outra tá fazendo outra diferente. Essa cifra aqui em cima, eu vou explicar depois melhor para vocês, mas é porque é para acompanhamento instrumental. Então o acorde de G, que é o Sol. Tá? E aí tem toda essa introdução, ó. Instrumental. Só colocar vocês mais para cá. Pronto. Aqui ainda é instrumental. Aí, ó, olha aqui a clave de Sol, que vai entrar o vocal, uníssono. Apesar de estar aqui só na clave de Sol, você vai falar, é parte das mulheres. Mas é que às vezes eles querem economizar folha, sabe? Para não ficar uma música gigante. Então, ele já escreve que é uníssono entre homens e mulheres. Ó, isso aqui é uma entrada, lembra que a gente falou aqui? Anacrústica, porque o vocal vai entrar, restaura, entra antes do som. Restaura. Agora, olha a síncope bem na nossa cara aqui, ó. Lembra que a gente acabou de explicar? Você tem uma ligadura. Ó, aqui é o primeiro tempo, ó. Onde estou com minha vermelho. Mas essa nota já tá ligada. Então, ó, ele faz Fá, Mi, Ré, Ré. Ou seja, restaura meu ser. Ó, outra síncope aqui, ó. Dá pra ver, claro, que a síncope que ela tá ligada de um compasso pro outro? Porque, ó, vou cantar a música sem a síncope. Eu seria assim, ó. Restaura meu ser. Restaura. Tá vendo? Eu tenho que prolongar. Só que ele tá puxando antes. Restaura. O T, que é a nota, ó, pensa na palavra restaura. O T é a tônica da palavra. É a sílaba mais forte. Ela tinha que casar com o tempo 1, que é o mais forte. Só que o T tá no finalzinho do tempo 4 aqui, ó, da música. Então, como eu puxei eu adiantei esse acento, é uma síncope. Então, restaura. Eu falo T primeiro e depois toco. Restaura. Ai, como é que eu faço a música sem ser sincopada? Restaura. Tá vendo que o T tá bem com o violão? Restaura meu ser. Restaura meu viver. Dá pra perceber que fica diferente? Sem a síncope? Ó, com a síncope. Restaura. É o normal da música. Meu ser. Ó, continuando. Restaura. Então, essa música, ela é toda sincopada. Porque cada compasso que muda, ele tá adiantando as palavras um pouco. A gente está tão acostumado a cantar música sincopada que é algo normal pra gente. A gente não percebe muito. Tá? Então ela é quase, ó, se você ver quase todas as mudanças de compasso, deixar um pouquinho maior para quem tá com o celular às vezes, ó. Olha essa mudança aqui, ó. Quebrantar, ó, o tá, que é a sílaba tônica, tá caindo no último tempo aqui. Então ela tá sempre assim. Ó, meu som, então é uma característica da música ela ser
Quer ver? Deixa eu ver o refrão, eu acho que muda um pouquinho, só pra gente... Pra que todos saibam que tu és meu Deus. Não, aqui é sincopado também, ó. Ó, porque ó o poder onde ele cai, antes do compasso. Então é aqui, ó. Porque teu é o poder. Ó, eu cantei o der antes. Porque teu é o poder. E entrei depois no acompanhamento. E o louvor. Vou cantar sem a síncope. Porque teu é o poder. E o louvor. É como se desse uma esticadinha a mais para esse poder cair na cabeça do compasso. Deu para entender mais ou menos? Tem mais exemplo musical, ó, pra gente ver. Esse foi o Restaura. Mais um aqui. O Senhor está aqui. O Inário, ele praticamente não tem música sincopada. Quando a música não é sincopada, ela é uma música mais quadradinha, entendeu? Ela é mais certinha, os tempos e tal. Mas olha aqui. Fala para mim alguém aqui, ó, nessa primeira linha, onde que tá a síncope aqui? Vai, vou deixar vocês participarem, que eu tô falando muito. Tenta, olha a partitura. Me diz onde tá a síncope. Está no final do primeiro compasso, não é? No aqui, que ele vai Isso. ligar com o segundo. E tá vendo? Fica bem claro. A síncope ela vai ter essa ligadura. Ela já vai denunciar pra gente de cara que ela tá adiantando. Então a gente canta, ó. O Senhor está aqui. Viu que eu fiz o que e depois toquei o violão, ó. O Senhor está aqui. Se eu fosse tirar a síncope. O Senhor está aqui. Sem síncope, ó. O Senhor está aqui. Eu prolongo um pouquinho mais para tirar, tá? Aí depois não tem mais, aí fica normal. Vinde adorá-lo, vinde exaltar. Aí no final tem, ó. O Senhor está aqui. Eu termino antes do violão. Aqui. Né? O aqui, o que é a sílaba tônica da palavra, mas ela vem antes do tempo 1, que seria o tempo que tá... Ai, me deu um branco na palavra. Destacado, né? Que ele tá com o acento, que a gente chama. Ó, são poucas músicas do Inari, assim, eu lembrei dessa. Eu não sei se tem outra no Inari que tem síncope. Porque no Inari é mais difícil de você achar. CD jovem, adoradores, quase é o contrário. É difícil você não achar uma música que não seja sincopada. O último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, da síncope, eu vou chegar. Do Arautos do Rei, não, desculpa, Vocal Livre, eu coloquei porque a gente canta no coral e aí fica mais familiarizado. Vai lá, alguém me fala onde está a síncope aqui nessa primeira linha, ó. Ó, perceba aqui, a música é 3/4, ó, deixa eu só dar um zoom antes aqui. Ó, 3/4. É 110, então é uma contagem mais rápida. 1, 2, 3, né? Longe. Papá. Isso aqui eu vou explicar depois. É um padrão que a gente chama de shuffle, que você muda um pouco o ritmo. Talvez na próxima aula, eu não vou explicar hoje. O que quer dizer esse 16? Que você tem 16 compassos em pausa, porque é o instrumental. Pararam, tararam. Então o instrumental tá lá. 1, 2, 3. Então você vai esperar 16 compassos. Dois, três, oh. Aí começa, né? Longe. Ou seja, olha lá a clave de Fá. Si, sol. A pausa aqui, ó, para os homens respirarem. Tá vendo? Ó, uma pausa de cocheia. Si, lá, sol, ré, si, dó, sol. Acabamos de fazer uma síncope. Quem vai me falar onde que tá a síncope aqui? Duas, na verdade, ó, se você ver. Irene tá falando, tá desativada, Irene.
Deixa eu ativar aqui. Tá bem aqui, ó. Avisto a pá. Isso. Ó, e vocês estão entendendo bem. E a outra, Irene? Tem outra E pertinho. aí no né, a pátria amada, o Isso. amar. Tá vendo, ó? Que ele puxa antes da cabeça do compasso. Então, longe avisto a pátria amada. Né? Se eu fizer assim a síncope. Longe avisto a pátria amada. Tá vendo? Fica bem quadradinho. Fica diferente, né? Avisto a pátria amada. Fica diferente, fica... A gente fala que é quadrado, né, a música. Uhum. Mas não é que é quadrada, é porque ela é sincopada. Vocês estão aprendendo. E faz uma diferença, né, Kelly? Faz. Você vê que é meio Faz uma tempinho, ó. diferença. Tá deslocado meio tempo, mas dá toda a Dá uma diferença. diferença. Muda o estilo da música, muda muita coisa. Porque assim, ó, a gente tem... Cada período que passa, a gente tem características da música que diz respeito àquela época. Então você ouve uma música, por exemplo, uma sinfonia de Mozart, você já vai meio que sacar que é uma música de orquestra, que ela é instrumental, que ela... Entende assim? Então quanto mais você vai se aprofundando, você vai ver, a música não tem muita dissonância, ela fica dentro dos graus principais da tonalidade. Então tudo isso caracteriza um estilo musical. Então hoje você fala assim, porque você fala assim, nossa, essa música é mais tradicional, essa é mais contemporânea, vamos dizer. Um dos grandes fatores é a síncope. Música mais tradicional é muito difícil de ter. Apesar que tem, quando ocorre é pouco. Por exemplo, aquela. Com som de trombetas. Tem uma síncope só aqui, ó. Com som de trombeta. O tas. Vou mostrar para vocês, só para eu fui falar, né? Mas ela, na sua totalidade, quase não tem. Peraí, com som... Eu tenho essa partitura aqui. Com som de... Aqui, ó, com som de trombetas coral. Vamos ver se essa daqui tá... Dá pra gente ler. Eu nem ia mostrar esse exemplo, mas... Ó, tá bem... Essa partitura é escrita à mão. Mas olha aqui. Dá pra ver mais ou menos, ó. Eu deixei grande. Ela é em 3, tá? Então, ó. Mi, 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 mi. Si, si. Ó a ligadura aqui, ó, da síncope. Tá vendo? Por quê? Aqui é o tempo 1, mas ele acentuou o trombetas. Ele acentuou no tempo... aqui é o tempo meio, na verdade. Ó, que o 1 seria aqui. Betas, pam, pam. Então isso é uma síncope. Mas só que assim, é a única que tem na música toda, entendeu? Então, às vezes, nas músicas mais tradicionais, você vai... Ó, tá vendo que ela é toda quadradinha, ó? Não tem ligadura. Ela é bem pá, pá, pá. Que é o que o pessoal costuma chamar de quadrada tradicional. Mas é porque ela não tem essa característica. Agora, você pega qualquer música mais recente, vai ser a coisa mais difícil você não achar uma síncope. E aí, às vezes, você escuta uma música e não sabe por que tá dando essa diferença. Mas é justamente o que a Irene falou. Aquela diferencinha que parece que não é nada, mudou, assim, drasticamente a música. Tá? Então, é uma característica de compor. Fazer música sincopada vai dar essa cara que a gente chama de, entre aspas, mais jovem. Por isso que é legal a gente entender o que está por trás. O que faz eu pensar que a música é mais jovem, é mais tradicional, é pá, pá, pá. Por isso que quando eu vou escrever um arranjo, eu quero que a música seja mais tradicional. Eu não vou pôr síncope, eu não vou pôr muita dissonância. Então eu sei, quando eu for escrever, o que eu vou poder usar que vai caracterizar aquela música de um determinado estilo. Certo? Então, assim, a princípio, nossa aula de hoje era isso. Eu quis dar um tempo a mais nessa parte da síncope, porque eu acho que às vezes é mais difícil de entender, mas é simples também. É só você ver essa questão da ligadura, né? Que o acento está deslocado.
E aí eu vou passar uns exercícios para vocês detectarem algumas síncopes para mim, tá? Para ficar bem afiado. E aí a gente continua os exercícios de leitura lá e tal. Mas deu para ficar claro aí? Se tem alguma dúvida? Deu? Então tá bom. Deu sim. Eu tô sempre tentando ser o mais claro para a gente Não, deu não sim. ficar com dúvida. E aí Quer dizer, sempre... pode falar, Irene. muita coisa que você falou hoje eu sabia, mas é bom reforçar e aprender coisa nova. Ah, sim, isso é Entendeu? verdade. Aham. Bom, A gente sempre, principalmente para quem já estudou um pouco, você vai acabar vendo as coisas repetidas, mas sempre tem o que aprender. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma boa base, mas eu vi umas coisas lá que eu nunca imaginei que eu veria na vida. e isso ajuda muito na hora que você pega uma partitura para cantar no coral, Ah, sim. né? Então Isso ajuda muito, muito. ajuda. Então você vai ver, você vai falar, pô, aqui já tem uma síncope, eu sei que tá deslocado, então você sabe que você vai cantar como se fosse Sabe, quando voltar, eu falava muito para as pessoas, tem música, olha, daqui volta para cá, tá? Quando as pessoas ficam perdidas quando tem que voltar, fica. né? Porque, Não conhece, pensa, então eu falo, não, você tem que voltar aqui. agora, Então é muito importante. mesmo que você não saiba entoar certinho a altura da nota, mas você vai pegar uma partitura, você não vai ficar tão perdido quanto você não soubesse nada. Pelo menos você vai falar, não, eu sei que aqui volta para cá, tem o sinal, tal. Então você vai ver a pessoa executar e você vai acompanhar. Quem não sabe vai passar direto e vai falar, eita, onde que esse cara Se tá? confunde tudo, eu vejo lá. Se confunde, eu vejo lá no coral. O pessoal, quando tem que voltar, fica perdido, não sabe? Aí eu tô lá, não, quando esse sinalzinho tem que botar lá, um tem outro. Aí eu fico mostrando para a pessoa pelo menos ter uma noção, né? Por isso que eu falei, que eu tô deixando gravado, ainda tenho esperança que mais pessoas podem assistir. Tomara que mais gente venha, porque imagina, eu sei que é bom. você vê uma coisinha besta que a gente tá falando, mas é algo que eu tenho que explicar no ensaio, entendeu? Sim. Agora, se todo mundo já sabe, a pessoa vai saber o que vai acontecer ali no meio da música. Então a gente ganha tempo nisso, ganha tempo em outra coisa, tal. Então a gente consegue assim ter um rendimento muito maior de tempo, de ensaio, enfim, né? Mas a gente está fazendo nossa parte aqui. Tá certo? Muito então? Bom. Então, beleza. Irene, já que você está falando, você pode orar então para a gente finalizar? Posso sim. Então tá bom. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, e por esses minutos que passando aqui, aprendendo mais sobre música. Agradecemos que o Senhor tem nos dado entendimento para compreender tudo que está sendo ensinado. Agradecemos que o Senhor tem dado muita paciência para os créditos, que eles têm sempre nos tirado dúvidas, dando dicas importantes, e que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar nessas músicas, nessas partituras, para louvar o Teu santo nome. Fique conosco, abençoe essa nova semana que se inicia, nos abençoe, nos dirige com a sua mão poderosa. Eu peço e agradeço a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente, pela participação. Obrigada, boa semana. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Tchau, gente. Boa semana. Obrigada, Kedson. Nada. Tchau, tchau. Tchau.